Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas do YouTube e do Facebook. Nessa quinta-feira, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu desejo que você tenha um dia abençoado e nós queremos, dar continuidade ao nosso estudo bíblico teológico no dia de hoje. Essa semana estamos estudando eclesiologia, o estudo, a doutrina da igreja. E hoje nós queremos falar acerca das duas principais ordenanças da igreja, a saber, o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Hoje, sobretudo, nós vamos focar o batismo nas águas. E amanhã, em continuidade, nós estaremos falando também acerca da Santa Ceia do Senhor. Eu convido você a me acompanhar na leitura do nosso material teológico e nós também vamos estar explicando, tecendo comentários desta matéria, deste assunto bíblico para a nossa melhor compreensão. Então, vem comigo por gentileza. As duas grandes ordenanças da igreja. O Senhor Jesus Cristo deixou duas importantes ordenanças para a sua igreja. O batismo, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16 e versículo 16, tá? E a Santa Ceia do Senhor, Aí alguns textos que tratam da Santa Ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, e também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, até o 34, tá? O cristianismo não é uma religião ritualista. A essência do cristianismo é o contato direto do ser humano com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador, e do Espírito Santo, o nosso intercessor. Portanto, não há uma ordem dogmática e inflexível. Antes, permitindo à igreja em todos os tempos e países a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado para a expressão de sua vida. É por isso que a gente percebe pelo menos algumas diferenças, entre ou de uma denominação para a outra. Então, essas diferenças, desde que elas não venham a ferir os princípios da palavra de Deus, não tem problema nenhum, tá? Como disse aqui, o cristianismo não é uma religião de rituais inflexíveis, que não haja espaço aí para que haja, desde que não fira o texto bíblico, diferenças, por exemplo, no sistema de culto, certo? Entre as denominações cristãs. É por isso que a gente percebe, por exemplo, algumas igrejas que dão eu posso dizer assim, prioriza bastante, a adoração, certo? O louvor de adoração. Outras dão mais primazia, um espaço maior no culto para a pregação da palavra de Deus. Eu penso que tanto o louvor como a pregação tem que ser de forma bem equilibrada, certo? Mas há aí uma liberdade, o cristianismo nos permite essa liberdade para existirem diferentes sistemas de culto, desde que não venha a ferir os princípios da palavra de Deus. Pois bem, continuando. Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais, por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor, tá? Então, apesar, de haver aí uma flexibilidade, certo? Quanto ao sistema de culto, como eu citei o exemplo, porém existem, duas cerimônias que são essenciais, tá? Essas aí, nenhuma igreja, independente de sistema de culto, certo? Se a igreja é de linha pentecostal, se a igreja é de linha de comunidade, por exemplo, não importa. Estas duas ordenanças são essenciais e não pode faltar, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor.
Em razão de seu caráter sagrado, então já diz tudo por que não pode faltar, por que é essencial, né? Porque o seu caráter, batismo nas águas e a Santa Ceia, o seu caráter é sagrado. Em razão de seu caráter sagrado, elas às vezes são descritas como sacramentos, oriundas do termo latino sacramentum. Literalmente significa, né, coisas sagradas, ou juramentos consagrados por um rito sagrado. Também são mencionadas como ordenanças, porque foram ordenadas pelo próprio Senhor Jesus. O batismo nas águas é o ritual de ingresso do novo convertido. Agora, redobre sua atenção. Irmão Valdecir, o que é o batismo nas águas? O que é a Santa Ceia? De forma bem básica, bem resumida, tá? O batismo nas águas é o ritual de ingresso do novo convertido na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual. Isto é, de forma bem básica, sucinta, resumida, o batismo nas águas. Já a Santa Ceia tem o propósito de servir de recordação dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Então, quando a igreja se reúne para participar da Santa Ceia do Senhor, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que nos recordando dos sofrimentos de Cristo ao ser crucificado na cruz do Calvário em nosso favor, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, de sermos igrejas, amém? De sermos igreja, melhor dizendo, salvos em Cristo Jesus. Pois bem, o batismo, vamos lá? O batismo. A palavra batismo é transliterada do grego baptismos, e significa imergir ou mergulhar na água. Então, a palavra batismo vem do grego baptismos e significa imergir, tá? E não emergir. Tá? Emergir é, né, quando a pessoa está dentro da água, vamos supor, a pessoa está mergulhada dentro da água e sai para fora. Então, ela emergiu. Agora, imergir é o contrário, né? A pessoa, então, entra, né? Totalmente, 100%, ela mergulha dentro da água, certo? Então, a palavra batismo significa isso, imergir, tá? Ou mergulhar na água. Essa interpretação é confirmada por eruditos da língua grega e pelos historiadores da igreja. O modo bíblico e original é a imersão, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo, tá? Que, né, o seu significado, que é morte, sepultamento e ressurreição. Tanto isso é verdade que o apóstolo Paulo explica isso dizendo o seguinte, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tá? Então nós sabemos que existem igrejas que não praticam o batismo por imersão. Nós, como, né, mandamento do Senhor, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, então nós respeitamos os nossos irmãos em Cristo Jesus que não praticam o batismo por imersão, mas a forma bíblica comprovada, confirmada, né, por eruditos da língua, do idioma grego e também dos pais da igreja no decorrer de toda a história da igreja a forma bíblica do batismo é por imersão. Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista por imersão. Foi mergulhado nas águas do Rio Jordão. Pois bem, para finalizarmos, o batismo nas águas em si não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já são salvas. Então, as pessoas, olha só que interessante isso, as pessoas não são batizadas
para serem salvas, mas são batizadas porque já são salvas, certo? Ou seja, ano de 2004, eu me converti, um exemplo disso, ano de 2004, 16 de junho de 2004, eu me converti a Cristo Jesus, 16 de junho de 2004. Naquele mesmo ano, no dia 5 de setembro, eu, então, para confirmar a minha conversão a Cristo, através do batismo nas águas, eu desci as águas batismais no dia 5 de setembro de 2004, eu estava através do batismo confessando confessando publicamente que eu havia renunciado uma vida de escravidão ao pecado, uma vida onde, infelizmente, sem Deus na minha vida, muitas vezes eu praticava aquilo que somente agradava ao império das trevas, mas agora como nova criatura em Deus. Então eu estava confessando publicamente a minha fé em Cristo Jesus. Eu estava confessando publicamente a minha fé cristã através do batismo nas águas, tá? Não podemos dizer que o rito, o batismo, seja absolutamente essencial para a salvação, mas podemos dizer que o rito seja essencial para a integral obediência aos mandamentos de Cristo. O que isto significa dizer? Às vezes alguém pergunta assim: Valdecir, se a pessoa ela se converteu a Cristo, certo? E não deu tempo dela se batizar, porque ela veio a óbito, ela veio a falecer antes da data, marcada para que ela descesse as águas batismais. Esta pessoa, Valdecir, ela partiu sem salvação? Não, meu irmão, não, minha irmã. Não compreenda, não interprete de forma equivocada, de forma errada o texto bíblico, não, certo? Eu vou ler aqui para você, eu vou dar um exemplo para você, certo? A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, foram também crucificados dois ladrões, um à sua esquerda e um à sua direita. Um desses dois ladrões, ele se arrependeu de seus pecados e confessou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia diz que ele, olhando para Cristo, momentos antes de sua morte, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele: em verdade te digo, que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem foi salvo, mesmo sem ter sido batizado. E ele não foi batizado por quê? Porque não deu tempo dele ser batizado. Ele veio a morrer, ele veio a óbito antes que ele tivesse a oportunidade de descer as águas batismais. Mas se isso não tivesse acontecido, se ele continuasse a viver, então ele cumpriria o mandamento, a ordenança de Cristo, que era descer as águas batismais, porque isto significa, quando a pessoa faz isso, que ela está confessando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida de forma pública, através do batismo nas águas. Amém, meus irmãos? Tanto a suma importância do batismo, que está escrito, o Evangelho segundo escreveu a Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Meus irmãos, o estudo hoje seria esse. Eu quero desejar um dia abençoado. Que Deus abençoe você, sua família, de forma extraordinária nessa quinta-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.